questão número 7 é uma questão sobre números complexos. Tem aqui o plano complexo, isso aqui é uma circunferência. Vamos ver o que ele fala aqui. Na figura abaixo está representado o plano de Argand de Gauss. É o plano complexo, né? Eixo real e eixo imaginário, com os afixos de 12 números complexos. Afixo é o ponto representado no plano, né? É como se fosse o par ordenado, só que no plano complexo a gente chama de afixo. Então tem os afixos desses complexos aí, identificados de A até L. Então A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então temos aqui 12 números complexos representados por esses pontos aqui de A até L, esses afixos, né? Sabe-se que esses afixos dividem a circunferência em 12 partes iguais e que o ponto A tem coordenadas 1, 0. Olha aqui, o ponto A ele tem coordenadas 1, 0. Ou seja, isso aqui seria o número 1, né? O número 1 real e não tem parte imaginária, vale 0 aqui. Tá, então isso aqui é um número 1, né? O número 1 real corresponde ao afixo 1, 0 dentro do plano dos complexos. Tá, e aqui o círculo está dividido em 12 partes iguais. Está dividido em 12 partes iguais, quer dizer, isso aqui tem um argumento de 90 graus, 180 graus, 270 graus, e o A corresponde a 0 graus, né? E aqui, quais seriam os argumentos desses complexos aqui, representados por B e C? Isso aqui é 30 graus, né? Ó, 30 graus, que é a mesma coisa que π sobre 6. Quando você está trabalhando com números complexos, você pode usar o argumento em graus ou usar em radianos, tanto faz. Agora, você não pode se confundir na hora da conversão, né? A pergunta que ele faz: o polígono regular, cujos vértices são os afixos de raiz quarta de E, calma aí, raiz quarta de E. Olha aqui, o E é esse ponto aqui, a gente tem que calcular a raiz quarta dele. E você sabe que calcular a raiz quarta de um complexo, calcular qualquer raiz de um complexo, o que você tem que fazer primeiro para não dar conta, para ficar o cálculo mais simples? Você transforma na forma polar. Você transforma nessa forma aqui, ó. Você pode colocar na forma exponencial, ρ vezes E elevado a I θ, onde ρ é um módulo do complexo e aqui é o argumento. Agora você pode escrever isso aqui, que é a mesma coisa. ρ vezes sin de θ. Sin de θ quer dizer cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então, quando você tem o ângulo representado nessa forma, ou nessa aqui, fica muito mais fácil você fazer essa operação aqui de raiz enésima. Você, para tirar a raiz enésica, basicamente você vai dividir isso aqui por n. Vai dividir o argumento pelo n, no caso n igual a 4. Bom, então esse número complexo representado por E, qual é a forma? Vamos colocar desse jeito aqui, ρ cis θ, tá? Quem é o ρ? Olha aqui, o ρ é o raio desse círculo, que é igual a 1, né? Já que esse aqui é o complexo 1, esse módulo aqui vale 1, então esse módulo desse aqui vale 1 também, porque todos estão ao longo dessa circunferência de raio 1. Então, o complexo representado pelo número E, ele vale 1 vezes cis do ângulo. Qual é o ângulo que a gente tem aqui? Olha, cada pedacinho desse aqui é 30 graus, né? Porque esse círculo está dividido em 12 partes iguais. Então aqui você tem 30, 30, 30. Aqui você está em 90 graus. Então, jogando mais 30 em cima de 90, você vai chegar em qual ângulo aqui? 120. Então, esse número complexo representado por E, ele vale 1 cis de 120 graus. E agora ficou fácil tirar a raiz quarta que a gente tem que tirar, né? Bom, a outra coisa que a gente tem que lembrar é que a raiz enésima de um complexo não é um número só, são n números. Então, por exemplo, se você tira
a raiz quarta de um complexo, raiz quarta de qualquer complexo, vamos colocar aqui um complexo, isso aqui vai te dar 4 valores. Então, por exemplo, se você tivesse isso aqui, raiz quarta de 1. Poxa, raiz quarta de 1 tem 4 valores? Existem 4 números complexos que, elevados à quarta potência, vão te dar o resultado 1. Sabe quem são esses números? Você tem o 1, o menos 1, o i e o menos i. Todos esses 4 complexos aqui, se você elevar à quarta potência, vai dar como resultado 1. Então você poderia representar esses números assim. Você tem aqui a unidade, e aqui você vai ter as demais raízes quartas de 1. Então você teria aqui o menos 1, você teria aqui o i, e você teria aqui o menos i. Quer dizer, quando você vai extrair a raiz enésima de 1, você vai ter n raízes representadas por pontos ao longo de uma circunferência de raio 1 aqui, né? Por exemplo, se eu fosse representar aqui a raiz sexta de 1, aí você teria 6 resultados. Como é que esses 6 resultados ficariam? Ao longo de um círculo de raio 1, você teria, eu quero raiz sexta de 1. Então, 1 é o primeiro resultado. E você vai ter os outros resultados espalhados numa circunferência de raio 1. Espaçadas, no caso aqui, de 60 graus. 60 graus é 360 graus dividido por 6. Então, você vai encontrar esses valores aqui. Isso aqui seria o ângulo 60 graus, aqui 120, aqui 180, aqui 240 e aqui 300 graus. Tá, agora olha só, aqui eu extraí a raiz quarta de 1. E se você extrair a raiz quarta de outro complexo? Se eu extrair a raiz quarta de um complexo como esse aqui, bom, aí no caso você também vai encontrar 4 soluções, 4 raízes quartas. Elas ficariam dispostas assim. Aqui você tem uma, aqui você tem outra e aqui você tem outra. A gente pode confirmar isso aqui. Esse problema quer que você encontre a raiz quarta desse número aqui. Eu quero a raiz quarta disso. Como é que a gente calcula isso? Certo, então o nosso afixo E representa um número complexo x de 120 graus e o problema pede para você calcular a raiz quarta de E. Isso aqui que a gente tem que calcular. Olha só, tem uma formulinha para você calcular isso aqui que é muito simples. Como é que você extrai a raiz enésima de um x de alguma coisa? Isso aqui vai dar x. Claro, você teria que colocar aqui a raiz enésima do módulo, mas o módulo é 1, então a gente não precisa colocar. Bom, então isso aqui vai ficar x de quem? Esse ângulo dividido por esse índice, x de 120 graus sobre 4. Só que você tem que somar um certo ângulo que vai te dar as demais raízes. Essa aqui é só a primeira delas. O que você vai somar aqui para conseguir esse ângulo? Você vai somar k vezes um ângulo que é, digamos assim, uma fração da circunferência. Essa fração é 360 graus dividido pelo n, pelo número de raízes que você vai ter. No caso aqui, 4. Isso aqui vale para qualquer raiz enésima, tá? Você vai pegar o ângulo do complexo, vai dividir ele pelo índice da raiz aqui, aí você acha o primeiro deles. E aí, para achar os outros, você vai somando múltiplos desse ângulo aqui. Esse ângulo é o círculo todo, 360 graus, dividido pelo número de raízes. Ou seja, isso aqui vai ficar x de quem? De 120 por 4 vai dar 30 graus. E aqui você vai ter k vezes 90. E esse k aqui você vai atribuir valores. Você vai fazer k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2. No caso aqui a gente vai só até k igual a 3, porque você tem que ter 4 raízes, né? O k, no caso, ele vai de 0 até n menos 1, onde n é o índice da raiz, no caso aqui 4. Então, esses complexos vão ser
São 4 complexos. O primeiro vai ser cis de, fazendo K igual a 0, vai dar cis de 30 graus. O outro vai ser cis de 30 mais, fazendo K igual a 1, vai dar 90 vezes 1 mais 30, vai dar 120. Cis de 120. O outro você vai fazer K igual a 2, então isso aqui vai ficar 180 mais 30, vai dar 210. Então, cis de 210. E finalmente fazendo K igual a 3, isso aqui vai dar 270, mais 30 vai dar 300. Então, cis de 300. Então, essas aqui são as 4 raízes quartas desse complexo representado pelo afixo E. Cadê essas raízes aqui no plano complexo? Olha, você tem o cis de 30 graus, que é esse aqui, ó. Lembra que cada ângulo desse aqui é 30 graus, né? Então, você tem esse B, você tem o 120, que é o próprio E. Interessante, né? A raiz quarta de E é o próprio E. Pois é, isso mesmo que acontece. Aqui você tem o 210, que seria isso aqui, ó. Aqui você tem 180, mais 30, você tem 210. E aqui você tem 300, ó, 270... 300 é aqui, 300 é esse K. Então, olha aqui, as suas 4 raízes quartas, elas formam um quadrado, né? Elas são igualmente espaçadas de 90 graus. Tá, então, as raízes quartas desse complexo aqui formam um quadrado de lados E, B, H e K. E, B, H e K. E é isso que o problema está perguntando, né? Esse polígono regular, cujos vértices são esses afixos, são isso aqui, ó. BE, H e K. BE, H e K, é isso mesmo. É B, eu botei fora da ordem, né? É B, H e K, eu botei fora da ordem aqui. Mas é isso, B, E, H e K. B, E, H e K, resposta correta. Letra A de alfa.